Oi pessoal, bem-vindos à nossa live de hoje, onde eu vou falar de uma coisa interessante. E interessante no sentido de que tem interesse mesmo para quem quer adquirir o idioma, qualquer idioma. Fazer esse trabalho de adquirir um idioma é um trabalho, tá? A gente tenta atenuar um pouco o aspecto de trabalho, trazendo coisas novas, por exemplo, mais eficazes, né? A gente tenta através da eficácia e às vezes fazer alguma coisa engraçada, botar alguma coisa que movimente e principalmente também, às vezes eu faço algumas piadas dentro do curso. Por quê? Um, porque eu gosto de contar piada, e outro, porque tira um pouco o racional da coisa de adquirir um idioma. Porque adquirir um idioma, aprender a falar, né? Chama aprender a falar, né? Mas começar a falar um idioma, inclusive o seu próprio, não entra a cabeça. Então, com a distração, né? Do mental, a gente consegue trabalhar com essas ferramentas que não são absolutamente para a cabeça processar, né? Quem processa é um órgão da fala, né? The speaking organ, certo? Ok, muito bem. O processo industrial de adquirir inglês mesmo. Não se trata de aprender nada, tá? É isso. E há um processo de montagem disso, de geração disso daí através de ferramentas. É o que a gente justamente habilita vocês a usar. As ferramentas para aprender. Então, digamos, a gente não ensina, né? A gente dá uma dica a gente instrui muito precisamente como é que faz para usar as ferramentas que nós desenvolvemos a partir de como é esse aparelho que nos faz falar. Não é que a gente inventou ferramentas que funcionam, não. Eu quero fazer uma ferramenta para mexer com madeira, por exemplo, para esculpir em madeira, tem que ser uma ferramenta de acordo com a madeira, né? Então, são ferramentas de acordo com o comportamento, a constituição, a estrutura, a dinâmica desse órgão que nos faz fazer isso que nós estamos fazendo aqui, que é falar, tá? Fala-se no contato diário, né? Um dos aspectos, por exemplo, o contato tem que ser diário. É preciso que seja diário, não é que é melhor que seja, é preciso, senão não funciona, né? Eu sempre uso o exemplo, é como se o contato que não fosse diário, por exemplo, aqui tem dois elementos, né? São dois lápis, mas são dois elementos do que você está tentando adquirir, que são pedaços de uma rede, partes de uma rede. Uma rede é uma coisa que é assim, uma coisa suporta a outra, tá de acordo? Se eles forem assim, não vai formar rede, e é uma rede, é uma articulação entre coisas, é um relacionamento entre sons. Entre sons, não é entre significados, não. É depois que esses sons estão relacionados, no relacionamento desses sons é que se cria o significado. O som é uma prioridade. Muito bem, a rede é assim, né? Uma coisa apoia a outra. Se um objeto, um elemento desses entrar antes, o outro tem que vir logo para suportá-lo, né? Senão esse aqui cai. Se tiver uma distância muito grande, não for um contato diário, uma distância muito grande, por exemplo, né? Esse objeto, vou botar aqui, esse objeto que está aqui, demora para chegar o outro, esse aqui entrou e morreu. Esse aqui entra e morre também. Aí você estuda, aprende e no fim não consegue ter as coisas no lugar, criar essa rede, né? Então tem que ter uma proximidade. A proximidade é em torno de um dia e meio. Para os elementos linguísticos que a gente precisa para gerar o que se chama de comunicação, para gerar o funcionamento de um sistema que funcione sozinho depois. Não precisa mais nada. O que vier já entra dentro das matrizes, das bases que se estabeleceram. Tá? É assim. Daí a gente fala em contato diário, pelo menos diário, né? Pode ser um dia e meio, 2 dias, tá bom? De vez em quando, pulo, fim de semana, férias,
Peraí, férias? Eba! Aí já começou a distanciar demais e os últimos elementos que entraram não vão ter o suporte dos próximos. Vocês entendem? É uma rede mesmo, não são itens que você põe dentro de uma caixa e vai ficar lá, depois você abre e tá lá ainda. Oba, legal, agora eu vou pegar outro. Não é assim. Não é assim que funciona a parte, vamos dizer, orgânica, biológica da vida, tá? Não adianta eu jogar um balde d'água em cima de uma plantinha e depois só vou regar, já joguei um balde, então agora só daqui a um mês. Não, se chegar ela tá morta. Né? É melhor uma dose por dia de água, ou a cada tanto tempo, conforme a planta precisa, conforme a planta é. Né? Esse sistema que nos faz falar precisa de um contato diário, ponto. Não é que é bom. Houve uma época em que algumas instituições de ensino, né, para aprender inglês começaram poucas, me lembro de uma, há tempos atrás, né, chamava-se CELEP, nem sei se existe ainda, e Centro Eletrônico de Línguas, um negócio desse, e gerou esse conceito de todo dia tem que estudar, não é terça e quinta, ou segunda, quarta e sexta, né? Todo dia tinha que estudar inglês, né? E eu entrar em contato com, enfim, a aula dele lá todo dia. E isso daí, hoje em dia tá mais na moda. Por quê? Porque tem um efeito incrível. O problema é saber por que acontece esse efeito, né? Aqui no nosso engenheiro da fala, a gente explica, né? Como é essa questão da frequência de contato, FC, frequência de contato, a gente trata isso como frequência de contato. Tem a baixa frequência de contato, tem uma flechinha que desce, né? E tem uma coisa em vermelho que mostra o esforço de recuperação até a próxima sessão de treinamento, que está lá em linhas pontilhadas, tá? Então, se você tem uma baixa frequência de contato, um grande espaçamento entre os elementos que entram, que vão formar a rede da fala, ou melhor, da aquisição da fala, né? Você tem lá um espaço grande, sei lá, 3 dias, 2 dias, sempre, né? E essa flecha que desce é o desaquecimento do estímulo, certo? E o esforço é 20 vezes maior, 20 vezes o esforço. Aqui você tem uma vez só de esforço quando você tem intervalos que não precisam ser de longa duração, inclusive. Não precisa ser 1 hora, pode ser muito menos, né? Mas você tem um desaquecimento mais curto e o esforço muito, muito reduzido. O esforço em todo sentido, né? Não precisa rever muito, tem que ser diariamente, tá? Agora, a questão é a seguinte, nesse contato diário, você vai fazer o quê? O que vai acontecer? Esse é que é o problema também. Você pode ter um contato diário, mas o troço não tem objetivo, não tem foco, direção, né? Para o que você quer fazer, você não sabe nem o que você vai fazer. É uma coisa muito, muito estranha o que acontece. E como não se sabe, em geral, o que se vai fazer, o que há é um contato com o inglês, desorientado, com prioridades anteriores a ter esse contato, que são fundamentais. Por exemplo, o alfabetismo. Eu tenho que saber ler em inglês. Saber ler é saber pronunciar alguma coisa que está escrita. Não precisa nem saber o significado. Mas saber o som, sim. Você está aprendendo a emitir sons, está aprendendo a falar, logo você tem que saber o som daquele livro-texto que te entregam, né? Mas esse alfabetismo, não há ferramentas para que ele aconteça. Você pergunta como é que é tal palavra, aí tem 1 milhão de palavras, né? Tal palavra é assim, pronto, agora fala 999.999. Baixo, aí um pouco, né? Qual é o mecanismo para se alfabetizar? Não tem mecanismo, o contato deve acontecer. Como acontece com criança pequenininha, que tem um contato diário, que está sempre, o dia inteiro ouvindo palavras, e já existe uma necessidade grande na criança pequena, né? No adulto é bem diferente, ele já está contaminado com o alfabetismo em português. E coloca elementos, quase que automático, claro, porque o alfabetismo é automático, ou deve virar automático depois que você aprende a ler, né? Aí quando você incorporou a leitura, a capacidade de leitura do português, você contamina isso com outros idiomas que você vai querer falar. Em vez de dizer
Batman. Você diz Batman. Tem um T no meio. Ah, mas isso aí já atrapalha muito. Pô, num código, como são os sons vocais, são códigos. Você atrapalha totalmente, que nem perder uma barra do código de barra. Né? Vira outra coisa. Então, para fazer exatamente o quê? É preciso encarar o que fazer como uma atividade realmente de produção. Por isso eu falei processo industrial. Não é muito simpático isso. Mas encarar a atividade como uma atividade de produção mesmo. Fui montando as partes do que configuram essa rede que me capacita para me comunicar em inglês. Tá? E o que é que há de se fazer, por exemplo? Se você usar texto, que é o óbvio que se tem que usar, que a vantagem é enorme de se usar texto. Por quê? Porque tudo que você fala pode ser escrito, tudo. 100% tem alguma coisa que você fala que não pode botar em palavras? Não. Nada. Pensa um pouco. Não tem nada que se fale que não possa ser escrito. A não ser que não tenha significado nenhum. Isso aí não dá para escrever. Também não quer dizer nada, então para que eu vou escrever? Né? Se não tiver significado, e mesmo as coisas que não tem, tipo atim. O cara escreve atim. E quer dizer que ele fez aquele barulho que faz o espirro. Mas se tiver significado, for parte da linguagem, da comunicação, né? Pode se escrever. Então, o texto tem que usar. Agora, o texto não é só ele suficiente. Você tem que poder tirar do texto, fazer um gesto que tem nome, que eu já vou falar para vocês. Eu já mencionei isso daqui. Né? Tem que devolver o texto para quê? Para a sua natureza, que é sonora, porque ele nasceu do que se fala. Ninguém escreve o que não se fala, certo? Esse é o texto. O texto é uma simbolização do que se fala. É muito menos importante, inclusive, em todo sentido, na história da humanidade. Sei lá, falou-se durante milhares de anos sem escrever uma palavra. Ninguém sabia escrever. É recente esse negócio de texto. Tá? Isso daqui, uma caneta que eu uso no bolso para poder escrever qualquer coisa, e um papelzinho para dar uma nota, né? Isso aqui era inexistente há relativamente pouquíssimo tempo atrás. A imprensa tem, sei lá, 500 anos, não tinha livro. Tinha documentos, algumas contas, alguns documentos mesmo, né? Há mais de 500 anos atrás, mas pouco mais também, né? 2000. Dezenas, milhares de anos o ser humano falando, né? Então trata-se de o ato, né? Durante aquela sessão, momento em que você está trabalhando com a aquisição do inglês, né? Para formar essa rede, o trabalho, eu acho que principal, o trabalho é usando o texto. Sim, senhora, como não vai usar texto? Maluco, isso, né? Bobagem. Desde que saiba uma série de coisinhas, desde que seja alfabetizado, por exemplo. Que os sons que tem naquele texto para você são os sons que são. São os sons do inglês. Sons do inglês. English sounds. E tem que ser bom, tem que ser bem pronunciado? Não, tem que ser aqueles sons. É o código, eu lembro. Né? Um código não está errado ou certo. Um código é o código. O número 2 não é o número 2. É um código matemático. Aquele símbolo, inclusive, a quantia do 2 é uma simbolização. 2 é 2. Pronto. Aí se for 3, mas é pertinho, não dá certo. Não, é outro número. Todo o decorrer do uso desse número 2 vai estar errado. Vai estar qualquer coisa. 3 é outra coisa. Não é um 2 errado. Não. Errou. Assim como nos sons que a gente usa no inglês. Eu não posso falar assim como nos bons que a gente usa em inglês. Como bons. E menos maluco ainda. Assim como os sons que a gente usa em inglês. Os sons? O que é o som? Quando se erra. Quando você não usa os códigos que são, você
Você vai para outro lado. Você, inclusive, não é que não te entendem, entendem outra coisa. Porque assim são os códigos, te levam para outro lado, né? Então, devolver o texto à natureza que ele tem. A natureza do texto, a natureza do texto é sonora. Então é fácil, muito mais fácil até do que botar o som em letras. Isso aí custou um trabalhão para a humanidade. Um trabalho, né? Poder, a escrita é fantástica, muito bom. Não é sopa você botar sons que se falam tudo escrito, pensa, né? Mas devolver para a fala, se você tiver alfabetizado, mesmo sendo um idioma que você não domina, né? Nossa, aí fica moleza. É como você endireitar uma coisa que torceu da sua forma normal. Endireitar um arame, uma haste de óculos, alguma coisa assim. Você endireita facilmente, né? Você traz de volta para o que são sons vocais, de fato, né? O que tem mais substância pensando nisso, né? Som, texto, a comparação entre som e texto. O que tem mais substância, solidez, retenção, duração no tempo? Duração de fato, né? A escrita, que é uma coisa, para uma pessoa, eu digo, né? Eu vou lembrar do que está escrito, né? Retenção, enfim, que é uma coisa visual, ou o som? O som não é visual, né? O som é som. E o som é pesado, ele tem até um peso, sabia? Há uma pesquisa desde 2018 para ver que peso, que nem essa coisa aqui tem peso, né? Ele é sólido, muito mais sólido. Tanto é que a gente consegue viajar. Tem avião que vai à velocidade do som, mas a velocidade da luz, que é o visual, né? A luz é o trabalho da leitura e da escrita. E o som é o som, né? São coisas muito diferentes. O som é sólido, ele se retém, ele fica, ele lavra o nosso sistema, né? Nervoso, tá? No córtex cerebral ou no cerebelo, provavelmente no cerebelo, e lá ele marca, e essa marca fica. Ainda mais se ela é já articulada, como no português, para quem fala português só, já articulada com outros sons do português. Suportada, é uma rede de alta durabilidade, tá? É muito mais firme o som do que a escrita. Só que a escrita, por acaso, tem uma coisa material nela. Só o material você consegue segurar. Mas se você estiver trabalhando com trazer aquilo para você poder depois se comunicar sonoramente, é muito mais volátil, é muito mais... Não tem memória que suporte aquilo, você lembrar de 1 milhão de palavras. Não existe isso, né? Lembrar. É o pensamento, é uma coisa completamente diferente a escrita da fala. E as pessoas misturam tudo, acho que dá pra... Sabe, é uma coisa, um saco de gatos, que é o que se faz, em geral, né? Porque não se tem uma orientação correta, tá? O som é muito mais sólido. Então se trata de fazer o que a gente chama de a ressubstanciação do som. Dar-lhe substância, porque na escrita ele não tem substância. A linguagem não tem substância na escrita, né? Para efeito de se comunicar, para efeito de... Estou sempre falando de como adquirir o idioma, hein? Estou falando, não, tá aqui, é muito sólido, tá aqui um livro, você bater com isso na cabeça de alguém, dói, né? É sólido o livro. Mas estou falando no ato de adquirir, ele não tem solidez para a pessoa que está lá usando um texto para aprender a falar. Porque ele quer com aquele texto aprender a falar. Então ele tem que ter um procedimento muito, muito claro, muito, muito fácil de transformar aquele texto numa ferramenta para a produção do quê? De um modo, de uma forma lucrativa, onde você ganha capacidade nítida para se comunicar, tá? Então
usar o texto, sim, mas tem que ter uma forma de torná-lo fala, de torná-lo som, né? Uma das ferramentas que a gente usa, já falei várias vezes, é o textless reading, né? A leitura sem texto, onde você lê em voz baixa, tira o acesso e depois fala aquilo que estava lá naquele texto, sem ter o texto, é um sequestro do texto, né? Mas isso requer alguns cuidados, requer alguns elementos importantes, tá? Eu quero falar, eu tenho que fazer isso, porque se eu simplesmente ficar, por exemplo, o que se faz com o texto? Se lê em voz alta, inclusive uma bela porcentagem, às vezes quase o total de uma aula de inglês se faz lendo texto em voz alta. Joãozinho, então preencha aquele espaço em branco com a palavra que está faltando em inglês, né? Então, digamos, I go to the park every day. I go to the park every day. E não tem o go. Aí tem múltipla escolha lá para você saber o que é go. Então tem go, eat, sleep, sei lá, vários verbos, né? Então você vai lá e escreve o go. Pronto, agora ficou a frase. Agora leia tudo. Opa, leia. Aí, I go to the park every day. Oh, legal. Som errado. Que para ele não está tão errado, ele está seguro, que o alfabetismo brasileiro dá uma certa segurança de que está certo. Eu sei ler, né? Então, I go, né? I go. Pronto. Você sabe que é I e não I, né? Pelo menos. Mas o som um pouco errado é um código que está com um númerozinho ou uma barra, um código de barra errado. Não é nada. Não funciona com o resto das coisas que você quer colocar lá dentro, que tem que ter matrizes, tem modelos, modelos não é a palavra, tem lugares onde elas entram, junto com outras que são iguais, tá? Ou seja, existem categorias, como tipos de padrões, era a palavra que eu queria, está fora do padrão, não entra, não cabe, não dá para o aparelho lá que nos faz falar se portar, ele fala go, mas tem que falar boat, que é barco, não pode falar boate, né, que é outra coisa. Boat é barco, né, e é bow, e o go era go. Opa, mesmo som, mesmo padrão. Pronto, agora sim. Esse boat e esse go, I go by boat. Opa, eu vou de barco. Né? Esses dois, estão lá, pronto. Os sons estão sendo encaminhados de uma maneira correta. Né? Lá em todas as operações em nanosegundos que acontecem dentro do nosso sistema que nos faz adquirir linguagem e nos faz usar a linguagem, né? Falada e compreendida, principalmente compreendida também, né? I go by boat. Como assim? É go e bow. Opa, é o mesmo padrão. Não é que fica mais fácil, fica possível, tá? Se ler em voz alta, você está usando o olho para ler e usando a energia do texto que passa para o teu olho. A energia, o texto tem uma energia chamada energia organizacional. É a energia que uma parede tem, tá? Tem energia, tá me protegendo aqui do frio, do calor, sei lá, dos bandidos, né? Assaltando. Tá me protegendo essa parede. Ela tem uma energia. Impede coisas que eu não quero que fiquem dentro de casa, eu quero que fiquem fora, por exemplo, né? Essa é uma energia. Por quê? Porque organizou os tijolos, com cimento, com uma coisa, com isso aqui, janela fechada, aberta, tem que lembrar. Tudo isso daí é a energia organizacional dos tijolos que dão a existência da parede. Muito bem. Assim como o texto também tem uma energia organizacional que passa para o olho e permite que a língua diga. Estou falando de ler em voz alta, né? Então a língua vai lá e fala. Certo? Só que quando o livro some, já era. Saiu o livro, aquele circuito curto de eu receber energia do texto, passar para a língua e a língua falar, acabou, se o texto sair. Então, por isso, no Textless Reading, o procedimento é diferente. Você fala sem o texto. Textless Reading significa leitura sem texto. Né? Tá bom.
Então, é isso que acontece. Quando acaba o livro, acaba a fala, se você ficar lendo em voz alta. É o que mais se faz numa aula. E uma pessoa que está querendo adquirir o idioma também fica fazendo isso. E sem estar com o som correto, inclusive. Não há uma compreensão de como funcionam as coisas, qual é a capacidade de retenção do som vocal, né? A capacidade de retenção do som vocal correto, hein? O incorreto passa batido, praticamente. Você nem aprende. Então é preciso ter esse texto dentro, transformá-lo em som. E aí sim poder utilizar, tá bom? Essa ressubstanciação, chama ressubstanciação, tá? É trazer de volta a substância ao texto. Qual é a substância do texto? É um som. Qualquer texto tem som. Assim como qualquer som pode ser colocado por escrita, qualquer texto que tiver pode ser lido. Se não puder ser lido, até fórmula matemática você tem que poder ler. Você tem que poder falar ela, perdão. Qualquer texto pode ser lido. Pode ser falado, isso que eu quis dizer, desculpa. Né? A ressubstanciação agora é um momento, é um gesto, é uma pancada do martelo no prego. Né? Tem uma movimentação naquilo, tem impacto, tem uma transformação na ressubstanciação, ou seja, em você trazer o texto para a tua capacidade de ter aquele som que o texto representa. Vou repetir isso, aquele momento de você trazer o texto para onde? Para tornar você capaz de ter e de usar depois, sem o texto, aquele som que o texto representa. Tem que fazer essa trazida, e essa não é uma trazida parada. Assim como eu quero lá colocar um prego na tábua e uso o martelo, eu tenho que fazer um movimento, usar o peso do ferro do martelo para... Aí o prego vai. Não adianta botar o martelo em cima do prego e de repente, opa, não entrou ainda, vamos botar mais. Não é assim, certo? Vamos deixar mais um tempo o martelo apoiado aqui no prego, se ele entra, se o prego entra. Não, tem toda uma movimentação, uma dinâmica de transformação daquele prego que está fora da tábua para ele ficar um prego que agora está segurando a tábua, está dentro da tábua. Né? Assim também tem um movimento, uma dinâmica importantíssima. Por isso eu digo como se fosse um momento sagrado de transporte instantâneo. Transporte de quê? Daquele símbolo do som para o som como ele é naturalmente falado durante milhares e milhares e milhares de anos. Tá? Tem elementos que compõem essa ressubstanciação. A voz íntima, que a gente fala, chama de voz íntima, né? Não é só a voz baixa, um pouco baixa, é íntima, só você ouve, mas ninguém pode ouvir. A entonação, outro elemento, e o efeito trem. Eu já expliquei um pouco desses três aí, tá? Mas tem um número 0 antes disso, tem que ter o alfabetismo, você tem que poder emitir os sons corretos daquilo lá. Por isso a voz íntima, né? Bem falando com você mesmo, mas ninguém ouve, é segredo, é só você que está vendo isso. Você está ensaiando, você está corrigindo aquele som que você ouviu que você está produzindo errado. Errado. Não está produzindo o som que é. Né? E você percebe, há uma lógica ali que você gosta de obedecer, quer obedecer. Você tem padrões dessa lógica e consegue fazer a correção. Há também uma ativação de um sistema chamado Correction Control Mechanism, que quer dizer mecanismo de controle de correção, que acontece, ele atua, ele percebe que está errado, tá? Então o alfabetismo é o número 0, tá? Imagina, ninguém está falando nisso sequer, nesses elementos que compõem a ressubstanciação, o ato de trazer o som para fala, perdão, de trazer o texto para fala, tá? O alfabetismo é o 0 mesmo, né? Nem coloquei nos 3, tá? Isso é condição sine qua non, é condição fundamental, tem que ter o alfabetismo. E aí a voz íntima, a entonação e efeito trem funcionam bem. Se não tiver alfabetismo, pode esquecer, faz primeiro esse alfabetismo. A gente tem a ferramenta Sounds justamente para isso.
Tá? Então não tem mistério nenhum nisso, né? E o inglês falado? Ah, mas espera aí, eu não posso aprender com inglês falado? Eu tenho que aprender com texto? Pode, sim, deve, inglês falado, mas espera aí. Isso aí é outra coisa. É outro trabalho. Não se recomenda você logo de cara falar um troço, você não entende nada. Como é que você vai pegar aquilo? Como? E da onde virá esse inglês falado? Da onde virá? Isso que é interessante. Eu tenho aqui uma dica para isso, então. É interessante o inglês falado, mas você tem que ter um... Pensa um pouco, antes de dar essa dica. Pensa um pouco. Você está falando com uma pessoa que fala inglês com você, você mal e mal entende um pouco do inglês. Aí a pessoa fala uma palavra, eu quero pegar essa palavra, peraí, fala, o que é essa palavra que eu não entendi? Repete, não sei o quê. Peraí, você está falando com a pessoa ou não? Ah, não, mas então tem aula de conversation. Ou tem aula falando com um cara lá dos Estados Unidos, né? Por telefone, por Skype, sei lá, eu tenho umas propostas assim. Fale com... aqui nessa sala de aula a gente só vai falar inglês. We're going to speak English here, alright? Everybody will get everything I'm saying. Get? É aquele get? E o que quer dizer get? Everybody will get everything I'm saying. Pode ser entender. Ah, mas aí o cara tem que parar, explicar isso. Como que você traz isso para você? Como que você... não é sopa não, viu? Tem que fazer aplicar uma técnica. Uma técnica que entenda como o sistema é. Como que ele traz coisas para si. Como que ele monta, enfim, essa rede que eu falei no comecinho, né? Não é fácil, não, ficar assistindo filme. Você fica 2 anos assistindo filme, boia muitas coisas e por acaso não adquire essas coisas. Ah, mas tem a legenda, eu posso... Isso é uma coisa assim, dá tiro para todo quanto é lado. Se aproximar do inglês não quer dizer que ele vai passar automaticamente para você, como acontece no português quando você tem 1 ano e meio de idade. Só que é todo dia um montão de gente... Todo mundo falando, não tem jeito. E uma necessidade enorme, porque você nem fala nada, nem português, nem inglês, nem nada. Então, uma grande necessidade. E tem os irmãos também, que estão falando lá, já aprendendo alguma coisa, você vai imitando, vai fazendo, de repente aquela coisa começa a adquirir significado na medida que você domina os sons. O som é a primeira coisa que a gente aprende quando é criança. E é a primeira coisa que tem que ter mesmo, tá? Mesmo sem ter significado, as crianças já falam um montão de coisas sem significado nenhum. Tá? Então aqui vai uma dica. Se querem inglês falado, vamos fazer de uma forma proveitosa? Claro. E responder essa pergunta. Qual é a tua fonte do inglês falado? Ah, não, eu assisto filme. Ah, eu vou ouvir música. Ah, eu converso com não sei quem. Ah, eu ouço um cara que fala devagarinho. Esse negócio de falar devagarinho é péssimo. Porque as pessoas não falam devagarinho. Os sons não são vagarosos. Ou interrompendo. Ou escrevendo o que o cara falou. Isso tudo é tiro para tudo quanto é lado, sem saber do que se trata, sem saber qual é o efeito e desistindo. Mas quais são as fontes? Vamos ver. Qual é a fonte mesmo? A melhor fonte que tem. Tem uma fonte excelente. A fonte principal do inglês. Correto, hein? Inglês correto. Sabe qual que é? Está embaixo do nariz de todo mundo. Certo? É a própria boca. Em voz íntima, com entonação e efeito trem. Que eu já falei o que quer dizer isso. Se querem ver, vejam a live de uma semana atrás, né? Dia 28, é isso? Hoje é dia 5, 28? Uma semana atrás. Passou na sexta-feira, eu acho. Foi adiada para sexta-feira, de quinta passou para sexta, mas está gravada. E vocês podem ver no j.m.borba, JM Borba, do YouTube. Tá lá. O que são essas... Como que se faz esse efeito trem que eu tô falando, né? Que é falar lentamente, logo no comecinho, que nem uma locomotiva que sai devagar, mas depois você fica olhando, os vagões começam a passar cada vez mais rápido. O último vagão passa a 1000 e a locomotiva já acelerou e já foi embora. Então é falar a primeira sílaba, a primeira palavra, bem lentamente, e depois o resto tudo vem rapidinho. Em inglês. Tá? Efeito trem. A gente fala bastante nisso, não só nestas lives, mas nas dicas, durante o curso a gente
propõe que isso. Tem aulas que estão de livre acesso que vocês podem ver isso sendo aplicado. Mas aqui, ó, conversar consigo mesmo, falar das coisas que está fazendo. E numa próxima live, logo, eu vou explicar algumas técnicas de falar consigo mesmo, em inglês, tá bom? Essa é a fonte, está sempre acessível, é totalmente gratuita, ninguém vai perceber, você está sempre falando baixinho, vai achar que você ficou meio doido, ou doida, mas é bacana. Falar muito bacana, rende mesmo, porque você tem o controle de correção ligado no modo íntimo, é você que está vendo se a coisa está certa ou não, né? Você pode falar do que você está fazendo. I'm giving an English live now, I'm giving a sort of an explanation about our business. Estou falando para mim mesmo do que eu estou fazendo agora, né? I'm scratching my nose. Mas não falei baixo. I'm scratching my nose. I shouldn't do this to you. It's not good, you know. It doesn't look very polite. Sei lá, tô falando um montão de coisa sobre o fato de que eu não devia ficar mexendo no nariz enquanto tô conversando, né? Mas falar consigo mesmo. Essa é a fonte principal de inglês para vocês. Que legal, não precisa contratar gente do exterior para falar comigo. É mesmo, e tá lá o tempo todo disponível. E vira um hábito. E não é loucura não, funciona muito bem, tá bom? The Speaking Organ pesquisa, metodologia e treinamento, tá? Essa foi uma live, tá sendo uma live, e participem, quanto mais melhor, tá? The more the merrier. Quanto mais gente, mais feliz é a coisa. Então, vamos lá, eu vou passar outras dicas, indicações, etc., comentar sobre esse assunto de como é adquirir um outro idioma, na próxima quinta-feira, às 21h30. Obrigado pela participação e eu vou começar a responder perguntas que vocês possam ter feito durante esse momento que a gente se manifestou aqui, tá bom? Um abraço, até logo mais. The Speaking Organ, pesquisa, metodologia e treinamento.